Você já disse ou já ouviu alguém dizer as seguintes frases: se você me deixar, eu morro. Eu não vivo sem você. Você é tudo para mim. Bom, essas frases, no fundo, a gente já começa a entender que existe uma certa dependência. Que relação é essa em que o amor e a dependência parece que estão no mesmo lugar? Eu sou Ana Paula Previde, eu sou psicanalista clínica, professora da escola EECP, Escola de Formação e Estudo Continuado em Psicanálise, e convido a você a estar comigo até o fim desse vídeo, até mesmo para saber se tudo que eu te disser vai te fazer sentido. Bom, eu não tive como trabalhar esse tema tão fortemente, com todos os elementos que a gente precisaria trabalhar com o olhar da psicanálise. Eu precisei trazer de uma forma muito sucinta, mas fica aqui o convite para você fazer a formação da escola EECP. Lá sim você vai conseguir olhar tudo isso muito mais a fundo, porque nas próprias aulas, com a formação, você começa a ter insights sobre a sua vida. Então vai ser muito interessante. Vamos lá então, seguindo o tema. Podemos começar, obviamente, se a gente está falando de psicanálise, nós vamos começar ali com a nossa infância. Não é só a infância, mas os primeiros anos de vida, os primeiros momentos de quando você era um bebê. Nossa, mas até hoje a gente traz isso? Claro, a nossa vida psíquica, ela tem continuidade. É como se fosse uma árvore. Aquele ramo que está ali bem na pontinha da árvore, obviamente ela está ligada lá na raiz. Então não existe como a gente trazer uma descontinuidade psíquica. Tudo aquilo que nós vivemos, de uma forma ou de outra, vai ser reescrito na nossa vida presente. Então vamos lá. Vamos lembrar então quando um bebê, alguém precisa cuidar de nós, claro. Porque se ninguém vier amamentar, se ninguém nutrir, se ninguém fizer os primeiros cuidados com a higiene, nós simplesmente não sobrevivemos. Precisamos de um alguém para fazer essa função materna. Vamos fazer o parênteses aqui, função materna e paterna, já disse em outros vídeos, para a psicanálise, e isso não necessariamente é o pai biológico, mãe biológica, e sim pessoas que façam essa função. Então, alguém precisou te amamentar, alguém precisou te nutrir, alguém precisou cuidar de você e atender às necessidades biológicas. Só que a partir do momento que é atendido às necessidades biológicas, também ali está sendo constituído um sujeito. Há também ali uma construção psíquica de quem você é hoje. Então, até pelo cuidado de segurar um bebê, isso psiquicamente também faz sentido. Então, você precisa disso. E olha que interessante. Essa é a primeira relação de amor que nós vivemos com a função materna. E olha o que é mais interessante ainda. De uma relação de amor, a primeira relação de amor que nós estamos aprendendo, vem junto o quê? Uma dependência. Olha que interessante a gente olhar aqui com a psicanálise. Então, a gente pode entender que existe ali uma relação de amor mais uma relação de dependência, ok? Vamos pegar isso, deixar aqui, continuar. Porém, quando a mãe, o decorrer do crescimento da criança, a mãe também ela precisa deixar de lado aquela função integral de cuidados, porque essa mãe, ela precisa trabalhar. Lembrando dessa função materna, precisa trabalhar, ela tem outros interesses, ela tem um casamento muitas vezes, ela tem o seu trabalho, enfim, ela tem um olhar para algo que é externo, que não é somente aquele bebê. E aos poucos essa mãe, ela vai tendo que se fazer ausente. Não é ausência demais, olha só aqui, né? Um outro parênteses. Quando há uma ausência demais, aqui a gente começa a entender como uma disfunção. E isso vai causar tantas outras questões que a gente pode levar aí para uma questão de transtorno, que não é o objetivo aqui deste vídeo. Mas essa mãe, aos poucos, ela tem que se fazer ausente.
numa dose equilibrada de alguma forma. E aqui a gente começa a ter o que nós chamamos de desamparo. Olha só, olha que equação interessante. O amor mais dependência, mas vai chegar no lugar do desamparo. O bebê não é bobo nem nada, já vai perceber que algo não é o mesmo. Não é mais aquelas demandas sendo atendidas o tempo todo. Existe algo aqui que mudou. E olha só, se a gente está falando que na psicanálise tudo tem uma continuidade psíquica, a gente, de alguma forma ou de outra, nas nossas relações amorosas, sempre vamos ter o que? Esse fundinho de dependência. A questão é quando não é só um fundinho, quando não é só esse pouquinho, é quando isso é demais. Então, se a gente disser, eu não quero ser nada dependente do outro, não tem como, nós já somos constituídos pela dependência. Existe sempre uma necessidade, uma dependência ali. A questão é na dose desta dependência, de como as suas relações amorosas, elas estão relacionadas com essa dependência e a intensidade desta dependência. Olha que interessante, aqui a gente já começa a entender. Por isso que é importante falarmos, quando a gente fala das nossas relações amorosas dentro da clínica, dentro da sua terapia, dentro da sua análise pessoal, quando nós estamos falando das nossas relações de dependência, nós estamos falando dessa primeira relação, dessa relação com a função materna. Então, aqui existe já um fundinho de dependência, através de uma relação. Então, aqui, além desta relação de dependência, dessa relação de desamparo em que a mãe vai estar saindo de cena, a pergunta é: como que será que você lidou com toda essa separação? Muitas vezes a gente encontra dificuldade, às vezes nem tanto na criança. Eu encontro dentro da clínica com criança e adolescente de que às vezes a criança consegue lidar muito mais com a separação do que os próprios pais. Não sei se você foi uma dessas mães que quando levou a criança na creche, a criança pôs sua mochilinha, falou tchauzinho, virou as costas e entrou toda certinha para dentro da sua creche ou dentro da escolinha e a mãe no portão se acabando em choro. Quem será que tem ali a maior dificuldade de separação? Então perceba que aqui é uma questão de que como nós vamos aprender a lidar. A criança que normalmente ela tem muito choro, muito pavor ao se separar da mãe, é um alerta para nós. Por que essa separação é importante? Porque a criança ela precisa se constituir como um sujeito. Não existe uma constituição psíquica saudável de um sujeito quando ela viver uma relação simbiótica com a mãe. Essa mãe precisa se fazer falta, para que na falta a criança também aprenda a fazer escolhas. Mas olha só, quando a gente fala da falta, eu vou aqui frisar que não é simplesmente largar a criança, não é deixar a criança. A criança, quando a gente larga tudo para que ela resolva, para que ela decida, sem ter esse suporte por perto, essa criança psiquicamente pode cair. Então, existe aqui um equilíbrio. Lembra quando eu também disse, não sei se você assistiu no vídeo onde a gente fala sobre a adolescência? Ali a gente fala que nós temos que ter aquele movimento pendular. Exatamente isso. A mãe ela tem que se fazer ausente, mas em alguns momentos ela tem que se fazer presente. Esse é o movimento que é esperado das funções, tanto materna quanto paterna. Então entenda, a falta ela é importante. Quando a criança já começa a chegar ali numa fase que nós chamamos de fase de latência, quando a gente já entra ali pelos 8, 9 anos e vai ali até mais ou menos os 12 anos, a criança ela começa a olhar para o lado externo, olhar para o mundo, para os amigos, para tudo aquilo que está fora dessa relação mãe e pai. E isso é importante que aconteça, pessoal.
Isso é necessário. Olha só, uma criança que não olha para essas relações externas, de alguma forma, ela está ainda na dependência desses pais, na dependência desses pais para fazer suas escolhas. E aqui tem às vezes o grande nó que muitos adultos trazem para dentro da clínica. Parece que se ele escolher coisas que não estejam ligadas aos desejos desta mãe e deste pai, ela é como se estivesse traindo esses pais, como se ela estivesse deixando de amá-los. Olha que a relação muito forte de amor e dependência. Se ela não conseguir ser independente e se ela for dependente dos pais, é uma prova de amor. Olha só, será que você não faz isso nas suas relações amorosas? Será que se você olhar para as suas relações com os seus pais, com as funções materna e paterna, não tem um vestígio aqui da dependência, nas relações de amor com dependência? Então, é necessário que se tenha essa separação, que tenha essa ruptura. É lógico, uma ruptura com amor, com cuidado, que ninguém vai simplesmente de uma hora para outra abandonar os seus filhos, mas entenda que você também tem que ser o motivo da falta desses seus filhos. Então aqui a gente começa a olhar que para todas as nossas relações existe um fundinho de dependência. Nunca nós vamos deixar de ser dependente total e se tornar um independente na íntegra. Por quê? Porque nossas relações, já desde lá das nossas relações quando éramos crianças e bebês, existe a dependência e ela é necessária. Então nós não vamos ser independentes o tempo todo e 100%. Nós vamos ter esse fundinho. A questão está, o olhar está em que nível de dependência nós temos com o outro. E isso nós vamos trabalhando dentro da psicanálise. Isso é o que nós vamos ter que também prestar atenção quando contamos as nossas histórias. As nossas histórias, as nossas relações de amor lá na nossa infância. Então, não vamos deixar de ser dependente. O quanto que nós podemos reescrever essas relações de amor, falando das nossas relações de amor, é o que eu convido você dentro de uma análise pessoal. Bom, como eu disse, não tem como trabalhar, tem muito mais coisas que a gente pode trazer aqui, que é importante, que seria interessante para você. Como havia dito, não tem como falarmos muito mais a fundo sobre isso. Isso é somente uma pontinha do iceberg para que você possa olhar as relações de amor com dependência através de um outro olhar que talvez você não conhecia. E eu convido a você a saber mais sobre isso. Siga-nos no Instagram, se inscreva no nosso canal, estamos sempre postando aqui conteúdos interessantíssimos com o olhar da psicanálise. Curte o nosso vídeo e compartilhe. E eu te espero no próximo vídeo. E se você tem o desejo de fazer a formação em psicanálise, entre em contato conosco para a nova turma. Até mais!